Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre cotagem em desenho técnico. O objetivo dessa aula é apenas fazer um breve resumo de todo o conteúdo abordado na normatização específica e no material disponibilizado para vocês. A cotagem é normatizada pela NBR 10.126, que tem como objetivo fixar os princípios gerais de cotagem através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. As cotas são necessárias para descrever uma peça ou componente. Nesse exemplo, temos o exemplo aqui de uma cotagem. Esta é a linha de cota. Na vertical, temos a representação das linhas auxiliares. Temos também a representação do limite da cota, que pode ser através de um traço oblíquo como esse ou uma seta. E aqui a cota propriamente dita, que é o valor numérico que corresponde à medida deste intervalo representado. Aqui temos as três representações que indicam o limite da linha de cota. Pode ser feito por dois diferentes tipos de setas, como estes apresentados, e também por um traço oblíquo com um ângulo de 45 graus. Neste desenho, temos a representação de dois objetos em perspectivas isométricas e aqui a representação das cotas. Aqui temos as unidades, né? Esse comprimento equivale a 7. Lembrando que a representação, a cotagem, sempre deve estar sem unidades de medida e deve estar unificado em todo o projeto uma única unidade de medida. Se começarmos em milímetro, tudo estará cotado em milímetros. Se fizermos em centímetro, tudo em centímetros. Agora vamos mostrar como projetar essa linha de cota em uma perspectiva isométrica. Devemos acompanhar a inclinação do traçado, né? E aproveitando esse pontilhado que já existia no desenho aqui, ó, vou ligar os pontos, né? Já que eu não estou apoiada com uma régua T e um esquadro, que seria o ideal. Mas a gente deve acompanhar a inclinação do desenho para fazermos, então, a linha de cota. E ela deve ter, como vocês observam aí no desenho, um espaçamento entre o objeto e a linha de cota. Esse espaçamento é para que tanto a linha de cota quanto as linhas auxiliares não fiquem juntas ao desenho, criando às vezes uma confusão na interpretação desse desenho. Então aqui, essa profundidade desse objeto, né, essa largura do objeto corresponde a 3, né, o comprimento 7 e a altura de 5. Então estamos projetando aqui para depois colocar a cota, os valores numéricos. Agora, dimensionando, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Vou escrever 7, lembrando, 100 unidades de medida. A vertical, a altura, igual a 4. E a profundidade, a largura do objeto, igual a 3. Este próximo desenho é a representação de uma planta baixa, que será o assunto da próxima videoaula. Para fazer a cotagem do desenho, vamos utilizar régua comum, lápis, borracha e poderíamos também utilizar o escalímetro. Vamos determinar um espaçamento fixo aqui de 1 em 1 centímetro para que a cotagem fique padronizada. Então, estou fazendo os pontos de 1 em 1 centímetro. Vamos criar as linhas auxiliares nas extremidades do desenho. Então, duas linhas auxiliares aqui verticais. E vamos criar duas cotas, duas linhas de cota, porque vamos utilizar diferentes faces de referência. A face externa vai ser uma cotagem que vai ficar mais acima, essa linha que está sendo feita, e a linha de baixo vai ser uma cotagem em série, com as dimensões das projeções das paredes. Observem que tem espessuras diferentes. As externas têm 25 centímetros e as internas 15. Então, vamos utilizar essas faces de referência aqui, né, que são as paredes, para criar essas linhas auxiliares de cota. Então, estou utilizando a referência das paredes, espessura das paredes para traçar.
que automaticamente vai delimitar aqui o comprimento de cada um destes cômodos aqui representados. Devemos deixar na mesma altura essas linhas, então podemos utilizar a borracha para apagar. E vamos criar, então, as linhas, os traços oblíquos, né? Definindo o limite da cota. Poderia ser representado por uma seta, mas quando a gente tem uma grande quantidade de cotas a serem representadas, o traço oblíquo fica mais simplificado, polui menos visualmente o desenho, mas fica a critério do desenhista. E vamos colocar os valores aqui, lembrando que as cotas, elas não devem ter unidade de medida, então apenas uma representação numérica, e estes valores eles devem estar padronizados em todo o desenho. Então, se fizermos uma representação em metros, como é o caso aqui, 3 metros e 30, né, o comprimento da cozinha, essa parede tem 0,15 metros, o quarto, comprimento de 4,55 metros, né? Então, devemos padronizar todo o desenho e seguir com esse procedimento para fazer a cotagem de todas as informações do desenho, né? Então, fazer a cotagem do lado esquerdo, direito e inferior, certo? Lembrando que essa dimensão, né, esse comprimento de 10 metros, ele não precisa ficar repetido embaixo. A gente só deve colocar informações que são essenciais para o construtor, para reproduzir essa planta baixa. Não precisamos colocar informações repetidas. E aí, vamos finalizar o desenho e mostrá-lo. Muito bem, pessoal. Agora traçando os últimos traços oblíquos aqui, que representam o limite da linha de cota, temos um desenho finalizado. Ok. Todo o material referente à cotagem está disponibilizado para vocês no Disco e no Google Sala de Aula, pessoal. E para avaliar a frequência, a participação de vocês deverão fazer uma atividade de aprendizagem que está disponível no Disco Virtual ou no Google Classroom e entregar daqui uma semana pelo Google Classroom. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, pessoal!